Senhor, eu encontrei. Milagres fizestes em mim, em tua palavra, Senhor. Tua palavra, em tua palavra, Senhor, me edifiquei. Apresentaremos mais um estudo da série Pontos de Fé da Igreja de Deus. Como sempre, nós fazemos uma recapitulação. No programa passado, nós apresentamos o 9º ponto com o tema batismo. Você ouviu a importância do batismo para a salvação. Nós deixamos claro que não há salvação sem o perdão dos pecados. Também mostramos que os pecados são perdoados por meio da invocação do nome de Jesus no momento do batismo. Ficou claro que o candidato ao batismo precisa crer no Evangelho, que é o poder de Deus. Mostramos as bênçãos advindas por meio do batismo bíblico. Ficou claro que a salvação, que é o perdão dos pecados, acontece por meio da invocação do nome de Jesus no momento do batismo. Nós fazemos questão de frisar isso sempre. Deixamos claro que por meio do batismo, sepultamos nas águas o velho homem, o homem descendente de Adão, o homem com a natureza de Adão. Despimos do velho homem, nascido da carne, e ressuscitamos para viver em novidade de vida. Nascemos de novo por meio da água e do Espírito. Tornamos filhos de Deus e descendentes de Abraão pela fé em Jesus e herdeiros conforme a promessa. Este foi o assunto do programa passado. Nós mostramos que o batismo é importante para que recebamos a promessa. Nosso irmão Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 1:1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ele escreveu também em 1 Timóteo 4:8, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Em 1 João 2:25 também, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Se você não acompanhou a apresentação do 9º ponto de fé, solicite o áudio, pois temos certeza que seu entendimento será maior a partir do estudo deste ponto. E hoje traremos o 10º ponto de fé da Igreja de Deus, proceder cristão. Eu quero ler João 17 com vocês, o versículo 6, 8, 9 e o 17. Jesus disse assim para os seus discípulos: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Ele está falando, orando ao Pai. Eram teus e tu me deste. Guardaram a tua palavra. Homens que Deus deu a Jesus, homens do mundo que foi dado a Jesus. Jesus disse, porque lhe dei as palavras que tu me deste, as palavras de Deus foram dadas aos seus discípulos, e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido o que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E no versículo 17, Jesus disse, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Infelizmente, muitas pessoas não têm um proceder cristão adequado, muitas vezes falta santidade, por falta de conhecimento da palavra de Deus mesmo também. Nós somos santificados por meio da palavra. Graças a Deus. E assim nós traremos o tema proceder cristão. Louvado seja Deus. Colossenses 2, versículos 6 e 7, nosso irmão Paulo escreveu, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele e confirmados na fé, como foste ensinado, nela abundante em ação de graças. Assim também andai nele. Nosso tema é o proceder cristão. Qual o significado de proceder? Proceder quer dizer maneira de se portar, de agir. Maneira de portar e de agir. Então vamos estudar a maneira como o cristão deve portar. E assim nós trazemos um sinônimo da palavra proceder. Trazemos aqui 11 sinônimos da palavra proceder para 2 sentidos da palavra. O primeiro sentido, agir de um certo modo. Proceder, agir de um certo modo. Agir, atuar, operar, funcionar, obrar, manobrar. São sinônimos da palavra proceder. E o segundo sentido de proceder é comportar-se de determinada forma. Comportar-se, portar-se, conduzir-se, andar-se, haver-se. Esta é a palavra proceder e os seus sinônimos. Colossenses 2 e 6, nós vamos repetir, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, haja como ele agiu, comporte-se como ele comportou, ande como ele andou, é isso, porte-se como ele portou-se. E nós temos ainda um registro em 1 João 2 e 6 que diz assim, aquele que diz que está nele e em Jesus, também deve andar como ele andou. Nosso tema é o proceder cristão.
o proceder cristão. Louvado seja Deus. Nós sabemos que Deus espera de nós que nos revestimos de Cristo, um proceder, uma maneira diferente da maneira do mundo. Nós saímos do mundo, Ele nos comprou do mundo. E infelizmente as pessoas não entendem que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não temos o comportamento e não podemos ter um comportamento do mundo. Esse tema é importantíssimo para a fé nossa, para os membros da Igreja de Deus. Efésios 2, versículo 2, diz assim: no outro tempo andar segundo o curso deste mundo. Nós andávamos segundo o curso desse mundo. É o rumo, a direção que Adão deu a este mundo. Andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós andávamos segundo o curso desse mundo. Então não devemos seguir o curso desse mundo. Não devemos seguir o curso desse mundo. Falar como o mundo fala, viver como o mundo vive, envolver com o mundo. Nós não recebemos o espírito do mundo. Nós não recebemos. Que espírito nós recebemos? Qual foi o espírito? 1 Coríntios 2:12. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Louvado seja Deus. Então, por meio da fé em Jesus, somos filhos de Deus. Porém, se andarmos segundo a vontade do mundo, nosso estado pode ser pior do que o estado primeiro. Você entendeu? Nosso irmão Pedro, em 2 Pedro 2:20, ele deixa registrado: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Então a coisa pode ficar muito pior. E assim, nós vamos lendo as Escrituras e aprendendo que a santificação vem por meio de conhecer Jesus, conhecer a palavra do nosso Deus transmitida por Ele. Colossenses 1, versículo 10 ao 14, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que Ele nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual Deus nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Louvado seja Deus. Para a nossa compreensão, trazemos aqui o significado de redenção. Eu acho interessante. Redenção é o ato ou o efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio do cativeiro. Falou bastante conosco. Nos tirou da potestade das trevas. Isso é redenção. Assim, entendemos que fomos resgatados do poder do diabo, o governante deste mundo. Louvado seja Deus. Qual deve ser o nosso proceder, então? Um proceder de santidade. 1 Coríntios 6, versículo 9 ao 12. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É o que alguns têm sido. Nós éramos assim, mas nós fomos lavados, mas haveis sido santificados, haveis sido lavado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. E assim nosso irmão Paulo dizia: todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas. Mas eu não me deixarei, ele diz, dominar por nenhuma. Nosso proceder não pode ser guiado pela lei do mundo, ainda que a lei do mundo nos deixe, nos permita fazer algo. Nós, santos pela palavra do Senhor, nós, santos pela renovação da nossa mente, nós, santos pela esperança que temos, não podemos seguirmos o curso desse mundo. Então, a partir de tudo que Deus fez por nós, Ele espera de nós que o nosso comportamento, a nossa conduta, nosso procedimento, a maneira, modo, atitude, ato, atuação, porte, sejam moldados pelo Seu Espírito em nós. E assim, possamos andar dignamente diante dEle, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Louvado seja Deus.
E assim faz sentido as palavras do nosso irmão João. Aquele que diz que está nele, em Jesus, também deve andar como ele andou. 1 João 2:6. Você está em Cristo, deve andar como ele andou. Romanos 8, versículo 12 ao 14. De maneira que, irmãos, nós somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? 1 João 5:19. Sabemos que somos de Deus. E sabemos que todo mundo está no maligno, sim. Sendo assim, nosso comportamento não pode ser o do mundo. Nosso irmão João diz ainda em 1 João 2, versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo ele passa, e as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Proceder cristão, como devo andar? Colossenses 3, versículo 1 ao 14. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando vivíeis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Do quê? Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, que é o hábito de ficar falando mal, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, em Cristo não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. Revestir, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoa, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Estamos estudando aqui o 10º ponto de fé da Igreja de Deus, o proceder cristão. Isso é, o comportamento, a conduta, o procedimento, a maneira, os modos, atitudes, atos, ação, atuação, o porte do cristão. 1 João 3, versículo 1 ao 13. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Olha, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. E todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio.
E para isso foi que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama o seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, as obras de Caim. E a dos seus irmãos era justa. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Eu gosto desse texto nessa tradução, a tradução NVI, muito forte. Eu fico pensando, qual a dificuldade das pessoas em aceitar a verdade e viver uma vida de acordo com a vontade de Deus? Nosso irmão João ajuda na resposta dessa nossa pergunta. Em 1 João 4, versículo 3 ao 17, ele diz assim: e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencidos. Já os tendes vencido. Porque maior é o que está em vós, do que o que está no mundo. Isso prova que há um espírito no mundo, e há o espírito de Deus em nós. Do mundo são. Por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Não nos ouve. E nisso nós conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. E nisto nós podemos dizer, se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos, por Cristo vivermos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e nos enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Deus deu a nós o seu Espírito. Vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. É assim que Deus espera de nós. E se você, meu amigo, é um crente, eu digo, e tem dificuldade em viver uma vida de santidade, eu digo, cuidado, cuidado, cuidado. Também eu quero aqui trazer um registro do nosso irmão Pedro, 1 Pedro 1, versículo 13 ao 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio. Esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo porque eu sou santo. Deus não está pedindo a nós, seres humanos, algo que não seja possível. A igreja de Deus, ela vive uma vida de santidade porque o Espírito de Deus está nos crentes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e o Senhor nosso também. 1 Coríntios 1, versículo 2. Atos 26, 18, para lhe abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim.
pela fé em Cristo. Percebeu então que é por meio de Jesus que somos santificados pela fé nele, por meio da remissão dos pecados. Assim acontece a conversão do poder de Satanás a Deus e das trevas à luz. Qual deve ser o nosso proceder a partir então da nossa conversão? Um proceder santo? Hebreus 10:10, na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo feito uma vez. Hebreus 10, versículo 10. Efésios 1, versículo 3 e 4. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Elegeu a cada um de nós em Cristo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Sendo assim, nosso proceder não pode ser outro que não nos leve cada dia mais próximo da vontade de Deus. Efésios 1:1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, fiéis em Cristo Jesus. Colossenses 1:2, aos santos e irmãos fiéis em Cristo. Filipenses 1, versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Você viu? Fiéis em Cristo, santos em Cristo Jesus. Filipenses 4:21, saudai a todos os santos em Cristo Jesus. E eu digo que a partir do que nós apresentamos, eu acredito que você está entendendo o que leva os membros da Igreja de Deus e deve levar os membros da Igreja de Deus a ter um proceder diferente do mundo. E é por isso que nós procedemos diferente do mundo. Sendo santos e fiéis em Cristo, concordamos que a palavra de Deus condena o mundanismo. O mundanismo é condenado pela palavra de Deus. Primeiro, a João 2:16, porque tudo o que há no mundo há a concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Sendo santos e fiéis em Cristo, concordamos que o cristão não deve conformar-se com os costumes do mundo, mas transformar-se, ser o sal da terra, a luz do mundo, Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Mateus 5:16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Deus espera de nós que sejamos luzeiros, luz neste mundo. Agora, se nós conformarmos com o mundo, como seremos luz para o mundo? Gálatas 5, versículo 16 ao 21. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, se andarmos em espírito. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Quer dizer, não precisa de lei para nós. Por que não precisa de lei? Porque a lei não precisa dizer, faz isso, faz aquilo, porque nós somos guiados pela vontade de Deus. E a lei de Deus é a vontade de Deus. Porque se as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Deus espera de nós um proceder santo. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Vamos ler alguns outros versículos, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivias nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Sendo santos, eu digo, e fiéis em Cristo, nós ensinamos que
ensinamos que membros e membras da Igreja de Deus não devem trajar-se com aparência masculina e nem o homem trajar-se com aparência feminina. Não haverá traje de homem na mulher e nem vestirá o homem roupas ou roupa de mulher, porque qualquer que faz isso, a abominação é ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 22, versículo 5. Nós temos um registro também, Apocalipse 16, versículo 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não andes nu e não se vejam as tuas vergonhas. Não vejam as tuas vergonhas. Colossenses 2:6, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Sendo santos e fiéis em Cristo, ensinamos que as mulheres devem usar traje digno de santa, não deve ser curto, apertado, decotado ou transparente. E nosso irmão Pedro, em 1 Pedro 3, versículo 3 ao 5, ele diz assim: o enfeite delas, das mulheres, não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração. Quem é esse homem encoberto? Eu acredito falando da natureza de Cristo que nós recebemos, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é preciso diante de Deus, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornaram também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. 1 Pedro 3, versículo 3 ao 5. Nós temos também o registro do nosso irmão, quando escreveu a Timóteo, nosso irmão Paulo, 1 Timóteo 2, versículo 9 e 10. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modestia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus em boas obras. Tessalonicenses 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Progredir. Amém? 1 Pedro 1, versículo 14 a 16. Como filhos obedientes, não vos conformeis com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância. Havia antes. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santo porque eu sou santo. A palavra santo em hebraico quer dizer kadosh, quer dizer sagrado, separado, consagrado. Separado. E assim nós temos João 17, versículo 14 ao 18. Jesus disse assim: deles a tua palavra, e o mundo os odiou. Por que odiou? Porque não são do mundo. Assim como eu, Jesus fala, eu não sou do mundo. Jesus diz, não peço que os tire do mundo. Jesus está orando a Deus, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Não somos nós do mundo, somos santificados, separados do mundo. Por meio da palavra que recebemos para depois sermos enviados ao mundo por Jesus. João 17, versículo 6, 8 e 9. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Porque lhe dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. E eles têm verdadeiramente conhecido que saí de ti. E creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Dá para perceber o verso 9? Jesus separa do mundo os que são dele. Devemos viver então segundo o curso desse mundo? João 17, 16. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Romanos 12, 2. Não sede conformados com este mundo. 1 Coríntios 2 e 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Jesus ainda diz, olha o que Jesus diz, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Jesus deixa claro que o governo também desse mundo hoje não é dele. João 18, 36, respondeu Jesus, quando estava ali sendo interrogado pelas autoridades. O meu reino, Jesus disse, não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Agora o meu reino não é daqui. João 18, 36 eu li. Sabemos que somos de Deus
e que todo mundo está no maligno. 1 João 5,19. Isso deixa bem claro a nós o porquê da nossa dificuldade em vivermos nesse mundo. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Eu quero continuar lendo alguns textos, finalizando aqui. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Creio que nós entendemos a existência de um mundo que não é governado por Deus. Isso ajuda a gente a entender, quando nós entendemos isso, ajuda-nos a entender como nós devemos nos comportar em relação ao comportamento do mundo. 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Sendo assim, nosso comportamento não pode ser o do mundo. Creio que em todas as eras, eu digo, da igreja, infelizmente, somos os crentes mais envolvidos com as coisas do mundo. Ouça o que Jesus disse. Marcos 4,19. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O mundo sufoca a palavra de Deus e não deixa ela frutificar. Jesus disse em João 17:17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Mas se o mundo sufoca a palavra não produz fruto. E aí em Hebreus 12:14 está escrito que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Percebeu que os cuidados do mundo sufocam a palavra e a pessoa não é santificada pela palavra e não poderá ser salva. Infelizmente é isso. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe, você que está sempre nos acompanhando. E assim nós terminamos então mais um tema, o 10º ponto de fé da Igreja de Deus, o proceder cristão, como devemos viver nesse mundo. E assim, Romanos 8, versículo 1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus não é dizer que está. Estar em Cristo Jesus é mostrar, é transparecer, é deixar mostrar-se pelas suas ações, pelo seu comportamento, a sua obra. E as pessoas olharem você e ver você como luz do mundo. Este é um ponto de fé importantíssimo para nós, membros da Igreja de Deus, para que possamos ser de fato luz como Deus espera de nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, vamos para a oração final. Vamos orar então em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Grande e eterno Pai, bendito e exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome. Te somos gratos, ó Deus querido, por ter nos santificado por meio da tua palavra. Somos gratos, ó Deus, porque a tua palavra nos santifica a cada dia, a cada momento nós, ó Deus querido, somos assim moldados por meio da tua palavra. O proceder, o exemplo de Jesus é assim muito forte, ó Deus querido, para que aquelas pessoas que desejam contemplar possam assim, ó Deus querido, começar uma mudança de vida que é chamada conversão. Te agradecemos porque o poder do nome de Jesus nos santifica também. Nós agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, te agradecemos pela esperança viva que o Senhor pôs em nosso coração, pela transformação que acontece dia a dia em cada um de nós. Sabemos que os dias em que nós vivemos, ó grande Deus, são dias difíceis, mas a tua palavra tem nos consolado, a tua palavra tem nos ensinado, o Espírito do Senhor, ó Deus querido, tem assim nos instruído, tem nos guiado na vontade do Senhor. Oramos por este ouvinte, ó Deus querido, que precisa, ó Deus querido, de alcançar a graça do Senhor, que precisa de estar, ó Deus querido, assim movido, ser tocado por teu Espírito para, assim, ó Deus querido, proceder à conversão, à mudança, Senhor. Ajuda aqueles que também têm, ó Deus querido, desejos de mudar, ó Deus, que muitas vezes estão lutando contra vícios, problemas que dominam, que eles possam ser abençoados, libertados, ó Deus querido, para servir ao Senhor com santidade. Nós oramos também neste momento por cada pedido de oração, por cada pessoa, Deus querido, que necessita da sua graça, que precisam, porque todos nós precisamos, por aqueles que estão enfermos, por aqueles, ó Deus querido, que estão acamados, por aqueles que estão muitas vezes assim desesperados, sem esperança, como diz a palavra, desesperados. Que a palavra do Senhor, ó Deus querido, possa confortá-los, possa assim instruí-los para que possam, ó Deus querido, compreender o teu querer e evitar outras dificuldades.
Nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos que o Senhor possa nos santificar a cada momento por meio da tua palavra. E nós temos esperança, ó Deus, temos esperança que a volta do nosso Senhor Jesus está próxima. E que nós devemos ser sóbrios, devemos vigiar para que não venhamos cair em tentação, em laços do maligno. Que o Senhor possa, Deus querido, por meio do teu Espírito, santificar a tua igreja, o teu povo, para que possam ser santos e ser luz para um mundo nas trevas. Que cada um possa, Deus querido, assim ser, ó Deus querido, santificado por meio da palavra do Senhor e ter assim, ó Deus querido, através das suas vidas, mostrar, ó Deus querido, que de fato Cristo está nelas. Que elas possam viver, assim como o nosso irmão Paulo diz, o viver que vivo eu, não vivo eu mais, Cristo vive em mim. Te pedimos, ó Deus, santidade para as nossas vidas e te agradecemos por mais um programa, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. E nesse momento, pela autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de enfermidade, nós repreendemos todo o poder das trevas, nós repreendemos, ó Deus querido, toda a falta de paz, nós repreendemos o espírito da incredulidade, nós repreendemos todo o poder do diabo, ó Deus querido, que possa ser desfeito em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus o Cristo. Amém, Senhor.